Ora viva! Então sejam bem-vindos a mais um Destaque Fora da Caixa. E continuando no seguimento de alguns destaques fora da caixa, com o José Lucas, o espírita de José Lucas, José Lucas, hoje vamos trazer aqui mais um conceito, digamos assim, de toda esta visão espírita, que é naturalmente a visão no leito de morte. Bom dia. De facto, é um dos factos que evidenciam a vida para além da morte. São as VLMs, ou as visões no leito de morte, que, como o próprio nome indica, passa a redundância, são visões que pessoas moribundas têm no leito de morte. Uhum. À primeira vista, as pessoas menos atentas poderão dizer assim, mas isso é fruto da alucinação, deve ser fruto dos medicamentos, etc. Esse é um conhecimento empírico muito vago. No entanto, houve pessoas, de outros cientistas de renome, que foram pesquisar este assunto com um viés científico. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Sir William Fletcher Barrett, que viveu na Escócia. Sim. E na Escócia e Inglaterra também, que foi um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a Society for Psychical Research, que ainda hoje é considerada a melhor sociedade de pesquisas psíquicas do mundo. E então, o Sir William Fletcher Barrett era casado com uma senhora que era obstetra. E um dia a mulher chegou a casa, muito pesarosa e tal, tinha perdido uma doente muito nova, com 20 e poucos anos, uma mãe que tinha acabado de dar à luz e teve uma eclâmpsia, portanto uma rotura e uma perda de sangue abundante. Naqueles tempos não havia também tanta a medicina não estava tão avançada e a morte era inevitável. Então chamaram o marido e aquela situação ali de vai não vai, e ela, a doente, dizia ao marido, olha, toma conta do nosso filho, porque eu vou partir. E ele disse, não vais nada e tal, isto vai-se resolver. Não, é que está aqui o meu pai, está-me a estender as mãos, está-me a dizer, vim-te buscar porque vais largar o corpo de carne. E ela estava numa paz, numa harmonia que não é compatível com alguém que esteja nos últimos momentos, não é? Geralmente há aquela tendência para o instinto de sobrevivência que nós temos. Sim. E o lutar, e geralmente as pessoas nesse momento da morte até ficam mais agitadas, mais ansiosas, etc., né? Porque é o desconhecido. Ali não. Havia um convite para morrer, passa a expressão, por parte do espírito do pai já falecido, que ela encontrou, e entretanto essa senhora abre muito os olhos, arregala os olhos e diz assim, mas está aqui fulana, que era a irmã dela. Sim. Eu não sabia que ela tinha morrido, ela veio-me buscar também. E essa irmã dela tinha falecido uma semana antes. E ninguém lhe tinha dito nada porque ela estava com uma gravidez de risco, para não afetar a gravidez. Então, essa senhora obstetra contou isso ao Sir William Fletcher Barrett, e ele, como físico e um pesquisador e até gostava de pesquisar os fenómenos espíritas, dedicou-se a fazer uma grande pesquisa junto aos hospitais com os enfermeiros um pouco por todo o mundo. E compilou 3 livros que se juntaram num, intitulados Deathbed Vision, que em inglês significa visões no leito de morte. E de facto é um manual científico muito grande. Temos também um outro cientista em Itália, César não é César Lombroso. Agora não me estou a lembrar do nome, mas já me vou lembrar. Ernesto Bozano.
Ernesto Bozano. Ernesto Bozano foi um dos maiores cientistas espíritas do mundo. Só ele compilou cerca de, à volta de 100 entre livros, publicações, monografias científicas, Sim, etc. sim. E então, Ernesto Bozano fez uma pesquisa muito profunda sobre este caso das visões no leito de morte e ele concluiu que há 4 tipos de visões no leito de morte. Ah, sim? Que é as pessoas moribundas que veem seres que os vêm buscar, que são seus conhecidos, familiares, amigos, etc. Sim. Moribundos que veem seres que os vêm buscar, que não os conhecem de lado nenhum, não sabem quem são. Algo desconhecido. São pessoas desconhecidas, apenas com uma boa índole, cativantes, né? Temos também o caso de moribundos que veem pessoas que os vêm buscar e que também os acompanhantes no corpo de carne também veem. E casos em que só os acompanhantes no corpo de carne é que veem. Portanto, há aqui uma panóplia de diferentes casos de visões no leito de morte que contrariam toda aquela tese da hipótese da sugestão ou da medicação da alucinação. ou da alucinação, né? Sim, E de facto o grande contraste aqui é que aqueles que recebem o convite para morrer, passa a expressão, ficam numa calma, numa serenidade, numa tranquilidade que impressiona os próprios médicos, enfermeiros e técnicos de saúde, né? Sim, porque ao fim e ao cabo vão para um mundo desconhecido, mas vão para um mundo em que existe uma curiosidade e uma tranquilidade e uma paz. Não é? Curiosamente, eu tive uma situação dessas na minha vida com a minha avó materna. Sim. E então ela, uns 10 dias antes de falecer, por doença prolongada, portanto, velhice quase. Sim, sim. Portanto, ela estava na cama dela e dizia à minha mãe, que era quem cuidava dela, dizia à minha mãe que o meu avô, portanto o marido dela, que já tinha falecido há 9 anos, ela nunca falava dos falecidos, não era uma pessoa piegas, não, sim. Sempre aceitou a morte dos familiares com muita naturalidade. E era uma pessoa tranquila, discreta. E então começou a revelar à noite, quando acordava de manhã, a dizer à minha mãe: Esther, esteve aqui o teu pai, ele estava muito bem, muito luminoso, com um sorriso bonito, o que é que anda aqui a fazer a minha mãe e o meu pai? E começou a revelar identidade de seres espirituais familiares já muito antigos que estavam ali. E eu, penso já armado nos meus 20 e poucos anos ao pingarelho, como sabendo muito de espiritismo e não sabia nada, né? Era um neófito. Um curioso. Um curioso. Eu dizia: mãe, vai ver que dentro de 15 dias a avó vai partir para o lado de lá, porque isso é típico das visões de leito de morte. E eu armado ali. E de facto assim foi, não porque eu tenha dito, mas porque porque era assim. São pesquisas, né? Sim. Atualmente, no século XX, temos 2 pesquisadores, o Carlis Osis, da Letónia, filósofo, e o Erlendo Haraldsson, da Islândia, também filósofo e cientista, os 2. Eles fizeram um estudo muito interessante. Eles pensaram assim: será que as visões no leito de morte têm a ver com a cultura das pessoas? Será que acontece mais no Oriente, que são mais espiritualistas, mais abertos à imortalidade do que no Ocidente? Então fizeram uma pesquisa em vários hospitais, no Ocidente, nos Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra, um pouco por todo lado, e similarmente fizeram também na Índia e noutros países orientais, para ver se havia alguma diferença. Influência em função da espiritualidade ou não e da cultura das pessoas, né? E das crenças das pessoas. Claro. E então o mais interessante é que essa pesquisa é uma pesquisa rigorosa, científica, muito bem feita, que está até traduzida para um livro em português que qualquer pessoa pode comprar numa livraria comum, que é O que eles viram no limiar da morte. Carlis Osis e Erlendur
Haraldsson. E então, nesse livro, eles fizeram essa pesquisa e chegaram à conclusão que os resultados variam infimamente entre, por exemplo, a sociedade indiana e a sociedade americana. Significando que é um fenómeno perfeitamente natural, Sim. muito corriqueiro, passa a expressão, muito frequente, e que só não é mais e melhor conhecido porque nem todos os enfermeiros fazem a recolha daquilo que os enfermos lhes dizem. Sim, provavelmente, os médicos, etc. Provavelmente não valorizam. Sim, sim. Não valorizam e acham que foi um acaso. Foi um acaso, ou eventualmente um delírio, qualquer coisa do género. De maneira que as visões no leito de morte são uma das grandes evidências científicas de que a vida continua para além da morte do corpo de carne. O ser inteligente, o espírito, né? A consciência, aquilo que a alma, aquilo que nós queiramos chamar, mas é nós, instrumento, ser imortal, continuamos a viver numa outra dimensão, numa vibração diferente da nossa, que é mais densa, numa vibração mais etérea, vaporosa, invisível aos olhos físicos, mas tão real como esta. Sim, são situações extremamente interessantes, que é aquelas de quando a pessoa está naquele momento de partida, existe quase que do outro lado alguém que a convida, que lhes dá as boas-vindas a outro momento, a outro mundo, digamos. Sem dúvida. É como se os moribundos se tornassem temporariamente médiuns videntes. Sim. Nós temos centros de força no nosso corpo espiritual, corpo energético, aquilo que os orientais chamam chakras. Sim. Temos uns 7 centros de força principais. Um deles é aqui na zona da testa, que quando é ativado nós conseguimos ver o mundo espiritual. E há pessoas que têm este centro de força muito ativado, são aqueles médiuns chamados médiuns videntes. Sim. E há médiuns videntes que veem as pessoas como nós vemos os que estão no corpo de carne, ao ponto de se confundirem e pensarem que é um corpo, um ser físico. encarnado. Eu tenho um caso pessoal que aconteceu com uma prima minha que estava a estacionar o carro na garagem. Ela vive em Vila do Conde, é advogada, portanto é uma pessoa culta, é uma pessoa com discernimento, portanto. E ela dizia-me pelo telefone: "Oh, Zezinho", ela trata-me por Zezinho, o que é um elogio, não é? E então ela dizia: "Tu não sabes o que me aconteceu hoje?" "Então o que é que foi?" Diz assim: "Olha, estacionei o carro na garagem", portanto aquilo é uma garagem comum do prédio, na cave, e vejo um homem com um fato completo, um fato castanho, com aquele colete e tal, gravata. Ele diz assim: "Pá, não conheço este indivíduo de lado nenhum, isto não faz parte aqui do prédio e tal." E até vou estacionar e vou abordar o senhor, o que é que se passa ali? E só havia 2 portas por onde ele poderia passar, que era a porta por onde entrou o carro, o portão, que já estava fechado, e a porta de acesso, onde ela se iria dirigir, onde se dirigiu e que estava fechada a chave, com o trinco. E diz ela: "Eu olhei para o homem várias vezes, ele olhou para mim, eu disse assim, mas eu não conheço este indivíduo e tal." Ficou logo com receio, seria um assaltante, mas depois viu bem, não, o homem está bem vestido, se calhar alguém que ficou aqui. Tentou, vou investigar. Quando saiu do carro, olhou para o sítio e o senhor tinha desaparecido milagrosamente, numa fração de segundos. E ela ficou assim: como é que ele saiu? E procurou por todos os lados, foi à porta de acesso, a porta estava trancada com o trinco, ele não podia ter passado por ali. E até porque estava no ângulo de visão dela, e ela é médium, tem essa característica, tem essa percepção extrasensorial, ou sexto sentido, como se queira dizer,
E ela dizia-me, tu achas que eram espíritos? Oh, Sandra, então o que é que tu achas que era? Né? Se tu não encontraste, o homem não podia ter fugido por lado nenhum. Se tu o viste ou tiveste uma alucinação, não, uma alucinação não tive, eu estou lúcida, estou bem, estou saudável, tal. E isso acontece muitas vezes. Mas ela tinha a consciência da mediunidade. Sim. Só que na altura não associou à sua mediunidade, né? Sim. Pensou assim, deve ser um ladrão ou qualquer coisa. Claro. Há casos desses muito interessantes. E, curiosamente, houve um caso que aconteceu em Rio Tinto, ali perto do Porto, num centro espírita que é a Comunhão Espírita Cristã de Rio Tinto, um senhor que era membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, ateu 100%. E um dia chegou a casa e encontrou um homem, bigodinho, magrito, alto, dentro da sua sala. E ele assustou-se, entrou em pânico, pensou, é um ladrão, vai-me matar. Claro. E então fugiu para a varanda do andar e trancou-se por fora. E qual não é o espanto dele quando no segundo seguinte o senhor aparece-lhe na varanda? Deve ter atravessado a parede, claro. Era um espírito. E ele ficou extremamente perturbado com aquilo. Entretanto, a mulher veio, passado 1 hora ou 2, e abriu-lhe a porta, porque ele estava a bater, estava aflito, estava preso na varanda. E disse, o que é que estás aí a fazer? Ele contou-lhe aquilo, assim, a mulher disse, tu não estás bom da cabeça. Então tu não vês o homem aqui, está aqui ao meu lado. Não está ninguém ao teu lado. Claro, fez um percurso por psiquiatras, Claro. por psicólogos, foi a 2 psiquiatras, até que alguém lhe falou, isso costuma ser normal nos centros espíritas. E se calhar tu tens uma característica diferente. E então ele foi à procura de uma explicação, não acreditando nisso, até porque ele era materialista convicto, ateu convicto, até por questão filosófica. E foi então à Comunhão Espírita Cristã de Rio Tinto. Começaram-lhe a explicar e tal, e ele começou-se a perceber que estava a desenvolver faculdades psíquicas, nomeadamente a mediunidade de vidência. Isso. Né? E depois acabou por aprender, estudar espiritismo, que é muito importante, ler os livros de Allan Kardec, o que é o espiritismo, o livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e outros. Fez essas formações, começou a aprender, começou a ter a certeza de que afinal aquilo que ele acreditava que era o nada depois da morte não era assim, porque ele tinha a consciência de que via pessoas mortas já conhecidas deles, amigos, desconhecidos e familiares e outros desconhecidos. Então começou a aprender, começou a dedicar-se e a colaborar no centro espírita, né? Doando a sua energia, dando o passo, a transmissão da bioenergia às pessoas, favorecendo as pessoas. É muito interessante. Sem dúvida. E um dos casos, mais tarde, a SIC tinha um programa de um estúdio no Porto. E a SIC Porto foi fazer lá uma reportagem sobre o espiritismo na Comunhão Espírita Cristã. E então a jornalista, uma jovem de 20 e tal anos, que lá ia, disse ao diretor, ao Sr. Terroso Martins, recentemente falecido, disse ao diretor, olha, eu gostava muito de tentar saber notícias da minha avó, gosto muito da minha avó, etc. E tal. E ele disse-lhe, nós não podemos garantir nada, porque os espíritos comunicam-se lá para cá, o telefone toca de lá para cá. Não é daqui para lá. Não é daqui para lá. Quem alguma vez disser assim, olha, eu posso lhe garantir que vai falar com o seu filho, com o seu pai, é charlatão. É nitidamente charlatão, porque não é assim que funciona. Ele é que pode querer vir falar connosco. Exatamente, se tiver um médium ou um meio de se comunicar. Sim. E assim foi. Lá o dirigente até pensou, olha, se calhar a jornalista está-nos a tentar passar a perna, pregar aqui uma rasteira, e disse-lhe, olha, se você quiser vai receber o passe, a bioenergia, etc. E o que tiver de ser, será.
se houver alguma informação que o médium possa captar. E o médium que lhe foi dar o passe, a bioenergia a essa jornalista, foi precisamente esse senhor que era do Comitê Central do Partido Comunista e que agora era médium vidente e passista. E então, quando ele estava a fazer essa transmissão da bioenergia, a imposição das mãos, como Jesus de Nazaré fazia, ele começou a ver um senhor idoso e começou-lhe a relatar: olha, eu estou a ver aqui um senhor idoso com esta característica, com aquela outra, tal. E ela: mas esse é o meu avô. Olhem que interessante como a espiritualidade trabalha. A jornalista estava a pensar na avó, queria saber notícias da avó. E apareceu... Se viessem notícias da avó, toda a gente iria dizer: isto foi transmissão de pensamento ou foi uma invenção da pessoa e ele captou telepaticamente. Então, quando ela estava desejosa de saber notícias da avó, apareceram notícias do avô, precisamente para demonstrar que não era fruto da imaginação, sim, nem da transmissão de pensamento, telepatia. Fantástico, fantástico. Como pode haver esta conexão, digamos assim, não é? A ligação que pode. E como foi dito, não é daqui para lá, mas de lá para cá. Sem dúvida. É isso. Muito bem. José Lucas, muito obrigado por esta nossa intervenção de hoje, nesta visão no leito de morte. Vamos marcar encontros já na próxima semana com mais um tema interessante aqui no Espiritismo, que para nós podermos refletir e, quem sabe, termos também uma vida mais tranquila e mais em paz. Assim será. Ok, obrigado pela atenção. Voltamos brevemente.